Você lembra das angústias do seu pai, das angústias da sua mãe, por questões políticas, por relações de trabalho durante a sua infância? O escritor José Anderson Nascimento dá alguns depoimentos muito interessantes nas suas memórias, falando da atividade política do pai, falando da sua infância, falando como era a cidade de Aracaju na década de 1950. Vamos ouvir José Anderson Nascimento. Meu nome é José Anderson Nascimento. Eu nasci em Aracaju a 16 de agosto de 1944. Manuel Nascimento Filho. Josefa Ferreira Nascimento. Manuel Nascimento. Elvira Glória do Nascimento. Pedro Ferreira Nascimento. Maria Antonieta Ferreira Nascimento. Minha família, meu pai nasceu em São Miguel dos Campos e na década de 30 a família dele migrou para Propriar. Meu pai incorporou-se como soldado voluntário de uma convocação do general Maynar quando era interventor para combater os integralistas. E aí ele ficou no Exército e depois ele veio a participar da campanha de combate a um palco de guerra que ficou estabelecido com os torpedeamentos na costa de Sergipe, cuja companhia tinha a sua sede na estância. Era uma companhia de vigilância da costa de Abaísa, aquela Saco, por ali tudo, aquela região, indo inclusive lá para Mangue Seco, mas a sede era na estância. É aí que ele conhece minha mãe, começa a namorar com minha mãe e eles se casam em 1943. A família da minha mãe é da estância, né? E aí ele se casa em 1943. Na época, os casamentos de militares só aconteciam mediante autorização do ministro da Guerra. E ele, como a família era amiga do general Maynar, aí conseguiu com que houvesse essa autorização. Inclusive, o próprio general Maynar foi testemunha do casamento, que se deu no Salão Nobre do quartel do 28 BC. Eu sou filho único. Eu nasci na Rua São Cristóvão, não me lembro bem, agora não me vem à memória o número, mas era numa casa em frente ao Laboratório Foscolo. A família morou, eu e meus pais, moramos ali por algum tempo. Não é? E depois nós nos mudamos para a Rua São Cristóvão 730 e mudamos depois para a Rua São Cristóvão 518. Aí eu já cumpria a minha adolescência, a juventude. A Rua São Cristóvão hoje é um estacionamento. Era quase próximo à esquina da Rua com Capela. De frente a uma vila. Fui criado assim também, voltado, além de estudante, uma tarefa de ajuda aos meus pais. A minha mãe, né? Minha mãe era artesã, trabalhava com bordados e sempre tinha alguma coisa da casa para fazer, de limpeza de casa, de encerar o ladrilho com o escovão, né? Isso era atividade semanal que eu tinha, né? E outras tarefas que me eram designadas já
na pré-adolescência, de ir ao mercado, já tinha lá no box de Sandoval, já tinha material que era para a mercadoria para ir buscar. Isso era feito quase que diariamente, que na época não havia geladeira e as compras eram praticamente diárias. Carne do Tuchel, tudo isso, dessa fase ainda em que nós morávamos na rua São Cristóvão, quase na esquina, quase perto da esquina da rua de Simão Dias. Tivemos assim vários episódios, né? Algumas conquistas, né? E outros momentos difíceis também, assim, de problema de assédio político a meu pai, não é? Ligações. Meu pai tinha raízes no PR, não é? Partido, na verdade, com raízes com Mainá. Né? A linha sempre foi a linha mainardista, mas depois ele fortaleceu uma grande amizade com Armando Leite Hollenberg, que era amigo dele, foi deputado federal, né? E chegou a ser ministro do STJ. Quer dizer, foi a ligação dele com Armando fez com que ele caísse assim no ninho do PR, porque Armando era o diretor do partido, né? E aí tem as ligações dele com outros componentes daquele partido, mas os laços de amizade mesmo eram com Armando. E depois ele ligou-se muito a Zé Carlos Teixeira, isso já é uma fase mais evoluída. Mas aí nos anos 50, 54, 58, por aí, 54, eu me recordo muito, né? Eu tinha 10 anos de idade, mas me recordo da vida política dele, de acompanhamento a Armando, 54, 58, no interior do estado, tudo. Mas aí, em algum momento, a coisa desandou, ele teve que mudar a residência para o Rio de Janeiro. Olha, Rio de Janeiro, 55, de 55 a 62. Praticamente. Só, talvez, eu me lembro bem que já tinha uma distensão no final, em que ele veio aqui algumas vezes, tal, eu já vinha também para aqui, passava período lá na estância. Aracaju, quase nesse período, nem sempre era Aracaju, mas na estância. Ali foi um ponto muito, muito bom, não é? Vivi ali por muitos anos, por alguns anos, 10 anos, eu me lembro bem que meu aniversário de 10 anos, primeira comunhão, ainda tem fotografias que eram exatamente nessa casa onde nós morávamos na Rua São Cristóvão, 730, com Rua Simão Dias. E ali era um areal, botavam pissarra, na verdade. Ela era calçada a paralelepípedos, nessa época que eu tenho essa lembrança, até a Rua Capela. A Rua Capela para lá, areia e botavam pissarra. Não é? Mas, quando chovia, levava a pissarra. Na maioria das vezes era na areia. É bem verdade que passavam alguns carros, eram poucos os carros, na verdade eram poucos os carros que trafegavam pela rua, mas o fato, essa rua só vem a receber calçamento a paralelepípedos no governo de Godofredini Gonçalves. Já era uma região já ocupada, né?
a rua São Cristóvão, a Rua Laranjeiras, Simão Dias, não é? Não havia, quer dizer, eram muitas casas, algumas casas, os quintais eram verdadeiros sítios, mas as ruas, a cidade ali já era ocupada até, vamos dizer, até a Avenida Pedro Calazans, ela já era bem ocupada. Da Pedro de Calazans para frente, ela já era mais rarefeita, mas era ocupada também, né? Pela Rua de Laranjeiras. Pela Rua de Laranjeiras. A Rua de São Cristóvão não fazia essa ligação. Né? Já existia o Hospital Adalto Botelho, já. Ela se interrompia, a São Cristóvão, ela vai se interromper aí, por aí. Não era Baixa Fria, não, ali. Ela parava, talvez, naquele canal, que era um canal que hoje é a Gentil Tavares, não é? Por ali, na Gentil Tavares e naquela avenida que hoje passa. Pronto, onde o Ceasa, por ali, que era o campo do Tobias, que era onde a meninada ia jogar. E ali ainda era a zona, um resto de zona de prostituição que tinha sido do Curral. O Curral era onde hoje é aquela região ali, onde hoje é o fórum que tem ali, a Samã, certo? Ali na rua, naquela parte baixa da rua Pedro de Calazans, que vem até umas transportadoras ali no fundo, não é? Tinha mais na frente onde passava a linha de trem também. Certo. Tinha um cabaré ali que era famoso, que era o Miraferro. Em contraposição ao Miramar, que era da burguesia cá na cidade. Quer dizer, então, aquela região toda ali foi de propriedade do pai do imortal Emanuel Franco, ali, que era o proprietário do Curral, o Curral que era o primeiro matador, quer dizer, dos primeiros, eu acredito que até tenha sido o primeiro matadouro de Aracaju. Né? Você citou o Curral, mas é esse foco. Por que o nome Curral? Porque exatamente havia um curral de gado. Essa matança de gado, ela só vai sair lá para o matadouro de frente ao antigo DER, né, que ficou matador estadual. Isso. Aí já não era mais matador particular, o matador. Eu acredito que ou era financiado pelo governo do estado, mas era lá da fronte, numa parte próxima ao antigo campo de aviação, ou era parte do campo de aviação. As reminiscências da minha infância passam por ali. Ali era uma região embrejada, região palustre, de muitas doenças, de muitos micróbios, né, que as mães da gente... Nós éramos proibidos para frequentar aquele campinho de futebol, mas os meninos todos militares do Exército até uma certa e determinada época. Depois, ele deixou o Exército e foi ser carteiro dos Correios e Telégrafos. A vida dele depois, né, foi a de carteiro. Ele não foi nem beneficiado com a lei de guerra, que beneficiou. Quem foi beneficiada foi minha mãe, né? Sim. Que ficou com proventos acho que era de primeiro tenente. Isso já há muito tempo depois, né? Antes ele era funcionário do Departamento de Correios e Telégrafos, né? Foi colega, eu me lembro dos colegas dele, de Jaime Cruz de
de Oliveira, que era carteiro também, né? Pessoas da vida sociopolítica. Ele trabalhou num posto dos Correios no aeroporto Santos Dumont. Não era. Minha mãe trabalhava com as mãos, não eram as mãos de fato. Ela trabalhava com todos os bordados. Eu hoje, quando vejo uma máquina fazendo esses bordados em negócio de minutos, minha mãe passava meses, tanto na máquina de costura Singer, como nas mãos, né? Que havia bordados, como que ela é especialista, que era o rococó, não é, que era com as mãos.